E hoje falaremos de Josué, o primeiro livro após o Pentateuco. É um livro que fala muito de coragem, fé e conquista, né? Tem muita guerra que eu achei muito legal por conta disso, né? Essa parte mais de guerras, são bem descritivas essas guerras, né? E, enfim, da conquista ali sobre Canaã e tudo mais. Então, vambora! Mas antes de começar o vídeo em si, se inscrevam aí no canal, já comentem o que vocês acharam e lembrem-se que durante aí o que eu vou falando e tal, se vocês quiserem complementando nos comentários também, podem complementar. Eu falo assim sobre cada capítulo mesmo, um resuminho que eu dou, se precisa de alguma coisa que eu falo. Nesse livro tem uma coisa bem importante, eu falo no capítulo 10, que é um momento, até dando spoilerzinho, um momento que é muito usado por terraplanistas para quererem falar da Terra plana numa coisa que será totalmente refutada, né, obviamente, que é uma coisa aí que nem dá pra saber o porquê, né, isso tá tão em alta hoje em dia, mas enfim, daí eles querem usar a Bíblia como parâmetro científico, que já não é algo muito certo, mas enfim, né, eu vou refutar isso no capítulo 10 também, e falar que não faz o menor sentido. E pelo que eu lembro, é mais isso, assim, que eu vou falar, né, tipo, se tiver alguma coisinha ali pra eu acrescentar, eu fiz os resuminhos aqui no meu roteiro, vou ler pra vocês, ilustrando, como eu sempre fiz, e deixa eu lembrar aí que tá tendo Semana do Consumidor, e então ali na Amazon, então clique aí no meu link da Amazon aqui, que tá na descrição, pra comprar os livros. Faz o seguinte, ó, tem um grupo ali do Telegram, tá? Que é grupo de ofertas aqui embaixo. Entra lá, cara, é de graça e tu vai receber as melhores promoções de livros, tá? E também do estante virtual, tem o meu link e só de clicar no link tu já me ajuda, tá? Porque eu recebo comissão por clique. Então, pô, clica aí, dá essa moral, uma ajuda aí que compensa todo esse trabalho que eu tô tendo com esses vídeos da Bíblia. Dá uma olhadinha na loja também, tem as camisetas aí embaixo, a cada compra são camisetas literárias, tá? Eu mesmo que mandei fazer as estampas, estão tendo a Divina Comédia, Paraíso Perdido. Dá uma olhada, compra e aproveita, tá tendo 50% de desconto na Semana do Consumidor. Então dá uma olhada, dá essa moral aí que eu ganho comissão também por cada venda de camiseta, tá? E no mais é isso, gente, bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Capítulo 1. Deus comissiona Josué como líder de Israel após a morte de Moisés. Ele é instruído a ser forte e corajoso na conquista da terra prometida. Josué encoraja o povo, prepara os oficiais e recebe a promessa de Deus de estar com ele onde quer que vá. E até nessa promessa que Deus faz para ele fez com todos os outros, né? Moisés, principalmente, e o povo, né? Não Moisés. Moisés hesitou, digamos assim, uma vez, reclamou, né? E foi punido por Deus por uma reclamação, mas, né, o povo sempre foi muito de duvidar de Deus, né? E aqui a gente vai ver que o Josué, ele não duvida, né? Ele acredita muito, mesmo quando tem guerras ali que parecem que não vão ser vencidas. Ele fala, vamos lá, gente, vamos, que Deus está com a gente, Deus está do nosso lado. Então ele é muito um general, assim, né, pro exército, e traz as legiões ali junto com ele, e tá preparado por tudo, porque ele sabe que Deus tá do lado dele. Então, tipo, por todos os milagres que ele já viu, ele é um cara que já pensa diferente. Ele fala, cara, Deus tá com a gente, e é isso, a gente vai ganhar, não importa se são 300 mil caras e nós 10 mil, sabe? Então, ele tem essa consciência já, e ele não duvida de nada, né? Então, capítulo 2, Josué envia 2 espiões para Jericó, onde eles são escondidos por uma prostituta chamada Raabe. Os espiões descobrem que os habitantes de Jericó estão com medo de Israel por causa dos relatos dos milagres de Deus. Raabe expressa sua fé em Deus e pede proteção para ela e sua família quando Jericó for conquistada. Mas para vocês verem que hoje existe muito preconceito também, né, com isso, mas quem ajudou os caras aí foi uma prostituta, sabe? Da Raabe e tal, que acolheu na casa dele, falou que era temente a Deus, era uma das pessoas ali de Jericó tementes a Deus, entendeu? Então é até uma lição que a Bíblia fala, até depois com Jesus, né, cara? Principalmente com Jesus, pra gente não julgar os outros, assim, né? Então é uma coisa assim a se pensar mesmo com esse capítulo. E enfim, né, capítulo 13, os israelitas se preparam para atravessar o Rio Jordão em direção à terra prometida. Deus instrui Josué a conduzir o povo e promete estar com ele. Os sacerdotes avançam com a arca da aliança, e quando seus pés tocam as águas do Jordão, estas se dividem, permitindo que todo o povo atravesse em terra seca.
Então, mais uma vez, Deus intervindo na natureza, né? Mais uma prova aí da existência de Deus, né? Que Deus está com eles. Isso é importante, principalmente para o capítulo 10, que eu vou falar. Capítulo 4. 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, pegam 12 pedras do leito do Rio Jordão como um memorial do milagre da travessia seco. Essas pedras são erguidas em Gilgal como um lembrete do poder de Deus e de sua aliança com Israel. E em capítulo 5, em Gilgal, Josué circuncida os filhos de Israel, celebrando a Páscoa e comendo do produto da terra. O comandante dos exércitos do Senhor aparece a Josué e confirma sua liderança. Jericó se prepara para o cerco dos israelitas. Preparação para a primeira guerra em si, né? Que a gente vai ter muitas aqui, muitas batalhas nesse livro. Esse livro é incrível, cara. Aí capítulo 6, o Deus, né, instrui Josué sobre como conquistar Jericó. Durante 7 dias, os israelitas circundam a cidade. E no 7º dia, após a 7ª volta, as muralhas de Jericó caem. A cidade é conquistada, exceto a casa de Raabe e sua família, que são poupadas devido à sua fé. Então, olha só que legal, né, gente? Aí já no capítulo 7, olha só mais uma punição de Deus, né? Israel é derrotado na batalha de Ai devido ao pecado de Acã, que havia desobedecido às ordens de Deus, tomando despojos proibidos de Jericó. A transgressão de Acã é descoberta e ele e sua família são punidos. Eles são punidos até a morte, né? Com pedradas e tal. Mas o que aconteceu? O Acã, Deus deu a ordem, ó. Eles veneram outro Deus, um Deus ruim, né? Jericó, não peguem os pertences de ninguém que vocês derrotarem, de nenhuma família, nada, que seja uma prata, alguma coisa, pá. Foi lá o Acã e pegou, né? Aí Deus sabe, Deus é onisciente, e aí eu acho que ele avisa, né, Josué. Aí eles descobrem e o Acã, ele é apedrejado até a morte, ele é a família dele. E não só apedrejaram, né, eles pegaram todos esses pertences roubados pelo Acã e queimaram com a família dele junto, né? Então, uma coisa bem pesada. Mas é aquilo, cara, Deus dá tudo pros caras, não foi mais de uma vez, ele só pede uma coisa, e vai lá um cara e desobedece, sabe? Então é foda mesmo, né? E como eram outros tempos, né? Era o jeito de se lidar com essas coisas e mostrar, tipo, o exemplo, né? Então é um relato aí que eu acredito que sim, né? Que aconteceu todos esses, enfim, né? Eu acredito bastante nisso. E é isso, gente. Tem que ter a retidão também, né? Se Deus te dá as coisas, ele dá uma ordem, sabe? Fala que algo é errado, o pessoal vai lá e descumpre. Pelo menos ele não puniu todo o povo, né? Primeiro ele mandou, né, um exército lá, mas foi um exército menor de 3.000 homens e até eles perderam, né, a guerra e tal, ali a primeira batalha em Ai. E aí Josué até questiona: poxa Deus, mas por que isso aconteceu? O Senhor nos trouxe, fez a gente atravessar o rio aí pra isso, pra gente ser derrotado. E aí Deus fala com ele, né, sobre Acã, enfim. E acontece isso. Então, no capítulo 8, com a questão de Acã resolvida, Israel ataca Ai novamente. Desta vez, seguindo as instruções de Deus, eles vencem, saqueiam a cidade e constroem um altar em Monte Ebal, conforme ordenado por Moisés. E aí, no capítulo 9, os habitantes de Gibeão, temendo a invasão israelita, usam de engano para fazer um pacto de paz com Israel. Eles se passam por viajantes de uma terra distante e convencem Josué e os líderes de Israel a fazerem um pacto com eles. Apesar do engano, Josué cumpre o pacto, garantindo a segurança dos gibeonitas. Então, que Gibeão fica perto, né, de Israel. Chega esse povo, fala que é um povo de uma terra muito distante, fala que teme a Deus e que fala assim: ó, a gente vai fornecer tudo para vocês. Os trabalhos mais pesados e tal, só nos poupem e não peguem a nossa terra. Fala isso, e o Josué fala: tá, não, trato feito, combinado, né? E aí, só que daí se descobre que eles eram de Gibeão, tipo, uma terra do lado, sabe? Mas no fim, né, até tipo facilita as coisas, porque eles têm um trabalho ali de bom grado e de graça, né? O pessoal ali só pedindo pra poupar eles. Então é isso. Aí o capítulo 10, né, que eu falei pra vocês. Ao ouvir sobre o pacto feito com Gibeão, 5 reis amorreus se unem para atacar Gibeão. Josué lidera Israel em uma série de batalhas contra esses reis e suas cidades aliadas. Durante uma dessas batalhas, Deus intervém, prolongando o dia para que Israel obtenha a vitória. Os reis amorreus são derrotados e suas cidades são capturadas. Mais uma vez temos uma intervenção divina na natureza. Então vamos lá, né? Capítulo 10, versículo 13.
O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Isso porque o Josué falou com ele, né? Esse primeiro versinho aqui que ele fala, ó, é no versículo 12, eu comecei do 13, que é da metade do verso. Ele fala, né, ele pede para Deus: sol, fique parado sobre Gibeão, lua, pare sobre o vale de Aijalon. Então, né, e daí o sol ficou parado, a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O Josué pediu isso, né, e Deus obedeceu. Então por isso que Deus obedeceu a um homem, né. E aí muitos terraplanistas, cara, falam que isso é a prova que a terra é plana, sabe, que tipo, que tem um domo, e daí são tipo duas lâmpadas, o sol e a lua, sabe, ficam girando assim e tal, e como se Deus tivesse parado isso, sabe? Fala que nunca houve e nunca haverá um dia como esse, né, que Deus obedeceu ao homem. Então o que ele fez? Ele fala que ele fez o dia ficar mais longo. É isso que ele fez. O sol desceu depois para Israel continuar tendo vantagem, né, na guerra. É isso que ele fez, mano. Assim como ele abriu o Mar Vermelho, assim como ele abriu o Rio Jordão, assim como ele fez outras coisas também, ali desafiando as leis da natureza. Isso é uma prova da existência de Deus. Isso não quer dizer que a Terra é plana, tá ligado? Tipo, que a Bíblia diz que a Terra é plana, né? Eles falam que na Bíblia diz que a Terra é plana. Em momento algum fala isso, cara, na Bíblia. Então, é isso. Estou aqui, como já fiz muitas vezes lá no meu Instagram, com outros vídeos, pegando Bíblias antigas e tal, mostrando que essas pessoas falam dessas passagens, elas estão totalmente erradas, sabe? Tem outras também que a gente vai discutir mais pra frente. Tinha lá em Gênesis também, que eu nem quis falar sobre isso, né? Que assim, nem faz sentido. E isso mesmo, eles falarem não faz sentido, sabe? Isso é mais uma prova da existência de Deus, que Deus tá com esse povo. É isso que quer dizer isso, sabe? Não quer dizer que a Terra é plana. Vai entender esse povo, né, gente? Querem achar pelo em ovo, como diz o ditado. Mas vamos continuar aí no capítulo 11. Os reis de Canaã se unem para lutar contra Israel, mas Deus assegura a Josué que ele entregará todos eles nas mãos de Israel. Então Josué lidera Israel uma série de batalhas, né, bem sucedidas, derrotando os exércitos inimigos e conquistando suas cidades. A terra conquistada conforme Deus havia prometido a Moisés ainda, né? E no capítulo 12, uma lista ele dá uma lista, né, dos reis derrotados por Moisés e Josué, e demonstrando o cumprimento das promessas de Deus em dar a terra de Canaã e Israel. Então é tipo tudo documentado, como se foi documentado mesmo por esse povo, né, cara? Isso é muito legal. Aí no capítulo 13, o Josué, já idoso, recebe instruções de Deus para distribuir a terra entre as tribos de Israel. Embora a maior parte da terra tenha sido conquistada, ainda há áreas a serem tomadas, e Deus promete ajudar Israel a completar a conquista. Então, a partir desses capítulos agora, as terras são divididas, né? Então vamos lá, no capítulo 14, Caleb, que foi um dos espiões enviados a Canaã, pede a Josué sua herança na terra prometida. Por causa de sua fidelidade a Deus, Caleb recebe a região montanhosa de Hebron como sua herança. No capítulo 15, a terra é dividida entre as tribos de Judá e Simeão. Os limites de suas heranças são descritos detalhadamente, mostrando a divisão justa da terra entre as tribos de Israel. No capítulo 16, a terra é dividida entre as tribos de Efraim e Manassés. Embora essas tribos tenham recebido territórios férteis, elas falham em expulsar todos os cananeus da região. No capítulo 17, as tribos de Manassés e Efraim expressam descontentamento com a quantidade de terra que receberam. Josué incentiva-os a ocupar e conquistar mais terras, mostrando que Deus ainda está com eles para ajudá-los na conquista. Aí no capítulo 18, Josué convoca representantes das 7 tribos restantes para ajudar a mapear e distribuir a terra restante, né? A terra é dividida entre as tribos de Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali e Dan. E aí no capítulo 19, a terra é finalmente dividida entre as 7 tribos restantes de Israel. Cada tribo recebe sua porção designada conforme instruídos por Josué. E no capítulo 20, Deus instrui Josué a designar cidades de refúgio para aqueles que cometeram homicídio involuntário. Se alguém matasse outra pessoa sem intenção, poderia fugir para uma dessas cidades para escapar da vingança dos familiares da vítima. 6 cidades são designadas como cidades de refúgio, 3 a leste do Jordão e 3 a oeste. Isso a gente já tinha visto em Números e Deuteronômios, né, se não me engano.
a concepção dessa lei da cidade de refúgio. E no capítulo 21, as tribos levíticas recebem cidades designadas como suas heranças, conforme ordenado por Moisés. Essas cidades são chamadas de cidade de refúgio e também servem como locais para os levitas viverem. Ao todo foram designadas 48 cidades, 6 das quais são especificadas como cidades de refúgio. Aí no capítulo 22, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que haviam recebido sua herança a leste do rio Jordão, retornam para suas terras. Antes de partirem, constroem um grande altar na margem oeste do rio. As outras tribos ficam preocupadas que esse altar seja usado para idolatria, mas os construtores explicam que é apenas um memorial e não um altar para sacrifícios. Cara, isso é muito legal, né? Tudo é explicado ali no capítulo, mas eu vou falar para quem esqueceu que eles fazem isso, né? E daí as outras tribos ficam ali, tipo, meio que, pô, vai cair a ira de Deus sobre a gente, vamos matar eles, até falam, né? Aí vão lá falar com eles e eles falam, não, a gente tá construindo isso aqui para que nunca seja esquecido desse lado do rio o nosso pacto com Deus, para vocês também desse lado não esquecerem o quanto a gente ama Deus e que a gente faz parte desse pacto. Então eles falam, não, aí tudo bem, aí realmente faz sentido, né, pra eles também, e aí fica tudo numa boa, assim, né, foi só um símbolo mesmo, para que não seja esquecido do outro, porque pode acontecer, né, durante os próximos descendentes, que se perca esses registros. Não aconteceu porque tá aqui, né, cara, muitas dessas coisas, mas poderia não acontecer, podia ser perdido, né, todos, cara, quantas coisas será que não foram perdidas já na humanidade, né, de registros. Até registros podiam estar na própria Bíblia, né? Mas enfim, vamos pro capítulo 23 agora, né? Penúltimo capítulo, que o Josué, já idoso, né, reúne todas as tribos de Israel e lhe dá suas últimas instruções. Ele lembra o povo das promessas de Deus e os adverte para serem fiéis à aliança e obedecerem à lei de Moisés. Ele os encoraja a amar ao Senhor e a permanecerem separados dos povos pagãos ao seu redor. E no capítulo 24, o Josué convoca todas as tribos de Israel para Siquém, onde ele faz um discurso final. Ele relembra a história de Israel desde a época de Abraão até a conquista da terra prometida. Ele exorta o povo a escolher entre servir a Deus ou aos deuses dos povos ao seu redor. O povo renova sua aliança com Deus, prometendo servi-lo fielmente. Josué registra esta aliança por escrito e coloca uma grande pedra como testemunho do pacto entre Deus e Israel. Josué morre em uma idade avançada e Israel continua a servir ao Senhor todos os dias de sua vida. E assim termina aí o livro de Josué. Então é um livro incrível, eu amei esse livro e assim, eu não consigo fazer tantas colocações como fiz nesses livros aí do Pentateuco e esse de Josué como fiz em Gênesis, por exemplo, porque não são livros muito interpretativos, né? Tem uma coisa ou outra, começa do sol e tal, e que aí eu vou dar o meu pitaco, mas assim, no mais é uma história narrada, né? Algumas guerras ali, a repartição das terras, então não tem muito que eu dar pitaco, então por isso que eu faço esses resumos para que vocês se relembrem também do que se trata cada capítulo, né? E cara, eu tô gostando muito, sei que não tá tendo muita visualização aqui esses nossos vídeos, então eu peço para que tu compartilhes aí com os teus amigos que também leem a Bíblia, que já leram, que estão lendo, porque serve como um guia, né? Antes de tudo serve como um guia, e também os comentários de vocês aí fazem com que eu aprenda com vocês também, tá? Então, por favor, comentem se eu deixei, com certeza deixei escapar alguma coisa. Então é isso, pessoal. Faça parte do nosso Clube do Livro também, tá? Tem o Clube do Livro do Apoia-se aí para vocês fazerem parte, que é o nosso novo Clube do Livro, com leituras conjuntas, né? E também com até podcast vai ter, cara, se a gente bater uma meta. Então, por favor, vamos assinar aí, porque vale muito a pena, tem sorteio, enfim, muito show, grupo exclusivo. No mais é isso, forte abraço e até mais.